interromper, pode abrir o microfone, porque eu não consigo ver o chat, né? Eu só preciso que alguém me fale se vocês estão vendo os meus slides. Ainda não. Agora foi. Foi? Isso. Ele tá pequenininho. Tá, O meu computador, gente, tá morrendo. Então eu vou falar um pouquinho sobre quais as consequências da pandemia à vida sexual, já que mudou muito, né? Mas antes disso eu queria falar um pouquinho para vocês o que a gente considera como sendo sexualidade, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem sexualidade com sexo. Então eu trouxe aqui um conceito da Organização Mundial da Saúde, que ela diz, né, que a sexualidade, ele é um aspecto muito mais amplo da vida do ser humano, porque engloba sexo, identidade, papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade, reprodução, e ela acaba sendo formada também por pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes. Eu sempre falo que sexualidade é aquele grande conjunto, assim, de matemática lá do 5º ano, e sexo só é uma partezinha desse todo que forma a sexualidade, né? E por isso que ela também recebe interferências de fatores psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, religiosos. Quando a gente pensa em saúde sexual, então a gente vai estar pensando nesse estado físico, mental, emocional, social de bem-estar em uma relação sexual. E isso não significa só não ter doença, uma disfunção, uma enfermidade, mas sim estar numa abordagem positiva diante da sexualidade, respeitosa, com a sua sexualidade nas relações sexuais, né? Então, a gente pensa sempre em experiências sexuais prazerosas, seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Então, quando a gente pensa em sexualidade, no que a gente vai estar pensando? A gente vai estar pensando em identidade, nas relações, no afeto, no respeito, questões de gênero, corpo, papéis sociais, tabus, emoções, autoestima, sentimento, identidade de gênero e sexo. Então, foi 2 vezes, apertei errado. Então, o que eu queria trabalhar hoje, né, falar um pouquinho para vocês, assim, o que a pandemia trouxe de consequências para a sexualidade, né? E eu elenquei alguns tópicos para a gente falar, né? Primeiro, as mudanças nas práticas sexuais. Será que durante a pandemia a gente teve uma mudança na prática sexual? Será que a gente teve um aumento ou uma diminuição na frequência sexual e no consumo da pornografia? Como é que foram as alterações na utilização de aplicativos para relacionamentos? A questão da violência dentro de ambientes domésticos, vulnerabilidade da população LGBTI e no acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Então, o que a gente pode pensar aqui de mudanças nas práticas sexuais? Quando a pandemia estourou, a gente não tinha muito conhecimento sobre como que o vírus, se ele circulava numa relação sexual ou não, que a gente sabia que circulava pelo ar, né, principalmente pelas vias aéreas. Então, pensando numa boa relação sexual, como é que ficaria essa questão do beijo e do toque, né, numa relação sexual? E o primeiro documento que a gente teve foi um documento do governo de Nova York, que foi publicado lá por abril, maio do ano passado, que tinha algumas recomendações, né, e daí eu já acho incrível isso, assim, um governo fazendo recomendações do que pode e do que não pode ter numa relação sexual. Total realidade brasileira, né, só que não. Então, o governo de Nova York, o que eles falavam, né, que as práticas sexuais, as mais seguras, seriam a masturbação solitária, ou então por encontros, né, com vídeos, que se chama de sexting, que você poderia ter uma troca de conteúdos escritos e eróticos pelo celular ou salas de bate-papo. Vamos tentar imaginar o nosso governo falando isso pra gente, né. E eles falavam que as experiências sexuais, elas deveriam ficar restritas às pessoas que moram juntos, mas com medidas de higiene corporal e medidas de prevenção da Covid, porque morar junto não significava uma proteção total. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um plantão, meu marido está em casa, não significa que a gente vai estar totalmente seguro, porque eu estou saindo e poderia me contaminar, né? Então, o que o governo norte-americano falava é que mesmo parceiros sexuais fixos, que moravam juntos, poderiam se infectar e infectar a um ou outro. Deveria-se evitar o beijo e o sexo anal, porque foi encontrado o vírus nas fezes, né? E deveria ser utilizada com mais frequência, então, o uso de barreiras como camisinha e até aquelas camisinhas dentais, pensando num sexo oral, principalmente de mulheres que se relacionam com mulheres,
porque isso poderia diminuir a possibilidade de contato e o risco da infecção, né? E também nessa linha, era importante que, se você tentava ter uma relação sexual, então, era importante tentar manter os rostos um pouco mais distantes do que o usual. Então, tentar pensar em posições, por exemplo, na posição de 4, em que não teriam rostos um perto do outro, né? Além dessas mudanças, então, no comportamento sexual, será que a gente teve aumento ou diminuição da frequência sexual, né? E daí eu trouxe aqui um artigo super recente, então a gente vai ver ali, né? Ele veio em abril desse ano na revista da International Society for Sexual Medicine, que ele tentava ver assim como que a Covid, né, o confinamento da Covid trouxe ajustamento ou não para a função sexual num grupo português, de portugueses, né? O Portugal é uma das grandes fontes de pesquisas para sexualidade, porque é o único doutorado em sexualidade que tem no mundo. Então, esse estudo, ele teve como objetivo testar a relação entre os níveis de confinamento ocasionado pela Covid e o funcionamento sexual tanto de homens quanto mulheres. Então, eles pesquisaram 245 homens e 417 mulheres, que fizeram, então, uma pesquisa pela internet sobre os efeitos da Covid na saúde sexual. E foi feita, de março até 1º de junho de 2020. Então, essas pessoas, elas responderam o questionário, e, além disso, alguns questionários específicos, como o FSFI, que tenta medir a satisfação sexual de mulheres, né? E eles concluíram que quanto mais uma pessoa tentou encontrar soluções que buscassem o bem-estar, ou seja, alternativas para esse momento de apreensão e confinamento, menores foram as dificuldades. Então, aquela pessoa que via tudo de ruim que poderia estar acontecendo, teve também, consequentemente, uma piora, né, na frequência sexual. Então, os estudos mostraram que o funcionamento sexual humano, ele deve ser levado em consideração toda a perspectiva contextual. Isso é bem importante para a gente que trabalha com sexualidade, ainda mais vocês, estudantes de medicina, não sei que áreas vocês vão seguir, mas, assim, muitas vezes as pessoas tentam olhar só pelo campo biológico. Tipo, eu vou ver a dosagem hormonal, ou então o meu anticoncepcional, ou como é que está a minha testosterona. E esse estudo mostrou, na verdade, como esses aspectos psicológicos podem estar tanto aumentando ou diminuindo a frequência sexual. Outros estudos nessa mesma área falaram, assim, não significa que a gente está com confinamento, aquela brincadeira, né? Essa é a primeira vez que os casados estão se dando melhor do que os solteiros. Realmente tiveram um aumento da relação sexual. Isso foi muito individual de como esse casal conseguiu lidar com essa situação de confinamento, até porque, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, a gente sabe que, por exemplo, fatores estressantes, no momento de estresse, de depressão, de angústia, tendem a diminuir a frequência sexual, né? Então, todas as pesquisas, elas devem levar em consideração que a gente sempre vai precisar pensar na sexualidade sobre um ponto de vista psicológico, nessa relação com a sociedade, com a cultura e com questões biológicas, né? E daí, como é que ficou esse amor em tempo de pandemia, né? Então, teve um outro estudo, que também é do ano passado, que mostrava isso que eu falei agora há pouco, que a depressão clínica é frequentemente associada a uma redução no interesse sexual e na resposta sexual, e que isso costuma afetar mais mulheres do que homens. Só que esse estudo, ele queria saber como o amor estava sendo vivido em tempos de pandemia, né? Pensando se esse isolamento e esses sentimentos descritos acima, né, dessa angústia, dessa depressão, estavam interferindo na sexualidade. Então, é um estudo grande, foram entrevistadas 1.515 pessoas italianas, por meio do Facebook e do Instagram. E o que eles mostraram? Que 40% dos entrevistados relataram um aumento do desejo sexual durante a quarentena, só que não é porque eu tive um aumento que eu tive uma satisfação. Então, a satisfação sexual diminuiu significativamente durante a quarentena, com mais da metade dos entrevistados descrevendo uma ausência completa de satisfação sexual. Eu até podia falar assim, eu tô a fim de transar hoje, porque o desejo é diferente da satisfação, né? Sei lá, vocês devem pensar, e que às vezes, assim, você tá morrendo, vontade de transar, e de repente encontra uma parceria que é na cama, né? Então, piorou a satisfação sexual. Então, se eu tive um aumento do desejo, eu não necessariamente tive um aumento da minha satisfação sexual. E esses dados mostraram que mais de 40% das pessoas entrevistadas relataram um aumento da prática de masturbação. Então, assim, eu tô aqui no tédio, quero alguma coisa que vai me fazer feliz, né?
E algo que é bem importante é que essas pesquisas mostraram que houve um aumento do consumo da pornografia. E tem estudos que mostram que a pornografia tende a diminuir a satisfação sexual. Então, a gente pode fazer correlação entre os dois dados, né? Assim, diminuição da satisfação sexual pode sim ter interface com o aumento da pornografia. E falando em pornografia, então, o que a gente teve, né? O Pornhub, que é um dos maiores sites, eu tentei procurar, ele sempre lança dados, eu não encontrei os dados do ano passado ainda, né? Porque eu imagino que deva ter explodido. Então, eu trouxe um estudo, também publicado em 2020, né, que fala sobre o impacto da Covid, da pandemia da Covid, nos hábitos da pornografia, né. Então, o que o estudo fez? Ele explorou o padrão de interesse em pornografia, e pornografia com o tema coronavírus. Então, as pessoas iam lá, por exemplo, foram esses 6 sites que eles observaram, né, por meio do Google Trends. Então, Pornhub, Xvideos, eu não sei como é que fala esse, acho que é Xhames e XNX, que mostrava assim, pornô e pornô Covid, né? Então, assim, o estudo analisou o consumo da pornografia em 6 países, com diferentes recomendações de auto-isolamento durante o surto. Então, primeiro começou na China, porque a China foi onde começou o surto, depois na Itália, na Espanha e na França, porque eles tiveram mais dificuldade de controlar. A Suécia, na verdade, foi escolhida porque eles tiveram, o governo teve um perfil diferente, né, não sei se vocês lembram, mas estava liberando muito mais, e por fim nos Estados Unidos. Então, essa análise foi feita entre os dias 9 de janeiro a 25 de maio de 2020, e o que eles pesquisavam, então, na busca, né, era pornografia plus Covid, Covid plus sex, coronavírus, sexo, daí além disso, exibicionismo, que é o ato de se exibir e ter prazer de outra pessoa te vendo transando ou nua, zoofilia, sexo com animais, necrofilia, sexo com mortos, urofilia, que é o golden shower, né, então assim, fazer o xixi em cima da pessoa, e coprofilia, que seria fazer o cocô em cima da pessoa na hora da relação sexual. Então aqui eu trouxe, na verdade, esse gráfico para vocês verem o quanto aumentou o consumo, né, de pornografia, tá? Então aqui a gente vai ter, né, quando a OMS declarou, então, né, no começo do ano, aqui dia 29 de janeiro, 18 de março, 18 de fevereiro, 9 de março, 29 de março, 18 de abril. Então, a gente vai vendo, assim, o que continuou buscando, né, o porn continuou igual, mas aqui a gente vê Covid, né, o aumento da Covid e a busca dos sites. Então, aqui a gente vai ter uma leve queda. Então, aqui continua muito maior, né, e depois, quando lá, a gente vai ver 8 de maio, para eles estavam menores, a gente já vê uma significativa mudança, tá? Então, o resultado mostra que os sites, o Pornhub e o Porn, tiveram maior aumento de tráfego e que houve um maior interesse em pornografia e pornografia com o tema coronavírus após o surto da Covid. Em nações com uma linha direta de ordens para fique em casa. Então, as nações que falaram fique em casa tiveram um consumo maior do que aquelas que não tiveram esse direcionamento. Por isso que eu gostaria de ver esses dados em relação ao Brasil, né? Mas eu acho que já era esperado isso aqui, se a gente fosse pensar, né, gente, o aumento da pornografia. O que as pessoas tinham para fazer em casa? Netflix, daí veio Amazon, veio Disney, vamos ver pornografia, até porque não tá tendo tanto sexo, ainda mais pelos solteiros, né? E falando em solteiro, então, o que a gente teve no aumento da utilização de aplicativos para relacionamentos, né? Então, olha só isso, os usuários do Tinder fizeram 3 bilhões de matches no mundo todo, no domingo de dia 29 de março, que foi quando estava explodindo o fique em casa ao longo de todo mundo. Foi quando a Itália, a gente estava recebendo aqueles vídeos da Itália, aqui no Brasil as pessoas costumaram entrar, ficaram lá a partir do dia 15, a 18 de março, né? Então, esses 3 bilhões foi o máximo que o aplicativo já registrou em um único dia de matches, né? Então, no Reino Unido, as conversas diárias aumentaram 12% em meados de fevereiro e final de março, né? E, na verdade, o que não foram só os usuários que comemoraram, né? Então, o grupo, esse Match Group, que é o dono do Tinder, de mais 45 marcas ligadas, eles tiveram o aumento, né, no relatório do terceiro trimestre deles, um aumento de pagante de 12%, né? Algo em torno de 10,8 milhões.
Além disso, a maior parte dos usuários é da geração Z, né, de jovens de 18 a 25 anos, e eu achei legal, né, um levantamento feito pelo próprio Tinder. Então, ela descobriu que 19% mais mensagens foram enviadas por dia em fevereiro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior. As conversas, elas ficaram 32% mais longas durante a pandemia, e os usuários tiveram 42% a mais de matches, né. Então, e quase metade dos usuários utilizaram o recurso durante a pandemia e 40% querem continuar utilizando. E eu aqui achei super legal, porque agora o Tinder, ele vai, no hemisfério norte, ele vai começar a distribuir gratuitamente testes para COVID, para pessoas que deram match. Então, o kit é composto por autoteste gratuito para que os usuários possam levar a sua sessão de flerte para o próximo nível. Achei super legal a ideia deles, total marketing mesmo, né? Mas falando de coisas que não são tão boas, como é que ficou a violência, né? Então, aqui eu trouxe o marketing utilizado também pela magistratura, né? Que é fazer o X na mão para mostrar que você está passando por uma violência. Então, logo em abril de 2020, já começaram os primeiros estudos falando que era para a gente tomar cuidado com as questões de violência durante a Covid. Por quê? Porque os maiores agressores e agredidos costumam viver nas residências, né? Então, abril de 2020, o artigo já mostrava que, especialmente durante a quarentena e emergência da Covid, deveriam existir programas voltados para a prevenção de atos de violência doméstica e para obter uma avaliação precisa dos vários tipos de violência, psicológico, físico, sexual, fornecido por equipe multidisciplinar, então psiquiatra, psicólogo, serviços, porque lá eles já viam que esses números poderiam aumentar, né? E daí o que a gente tem em relação no Brasil? Enquanto, então, várias pesquisas mostravam, olha só, vocês têm que ter serviços para estar protegendo essas pessoas. Aqui no Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele apontou o seguinte, né, desde o início da vigência das medidas de isolamento social, foram realizados um teste que mês após mês, eles perceberam uma redução em uma série de crimes contra mulheres em diversos estados, indicando que essas mulheres estão encontrando mais dificuldades para denunciar as violências sofridas nesse período. Então, todos os critérios que a gente tinha de violência psicológica, violência sexual, violência física, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública percebeu diminuição. E fica claro que, na verdade, a diminuição não é porque não teve violência, porque essas pessoas não estão encontrando como sair desse agressor, né, e ir fazer a denúncia. A única exceção foi para a violência letal, que não houve redução, tá? A gente precisa pensar também, nessa questão da violência, na vulnerabilidade da população LGBTI+, né? Então, esse artigo brasileiro mostrava exatamente isso, né? Que a gente sabe que existem contrastes de mortalidade entre os mais pobres e os mais ricos, também observados ao longo da pandemia, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, várias pessoas já dizendo, eu vou para Nova York para me vacinar, eu vou para Miami para me vacinar. Isso não é a realidade da população brasileira, de uma forma geral, uma pequena parcela, né? E nessa pequena parcela, o que a gente tem é que a população LGBTI fica extremamente vulnerável. Por quê? Porque pessoas LGBTI+, têm níveis de escolaridade mais baixo, bem como menor nível socioeconômico, maior índice de violência, dificuldade no acesso aos serviços de saúde, maior preconceito, falta de proteção institucionalizada, bullying, rejeição. A realidade que a gente tem dessas pessoas é que muitas vezes elas são expulsas do ambiente de casa, né? Sei lá, uma vez por semana a gente acaba vendo alguma notícia aqui no Paraná, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, mas a gente está com um serial killer. Um homem tem encontrado outros homens por meio do Grindr, e na verdade um estudante de medicina foi assassinado, um enfermeiro foi assassinado nas últimas 3 semanas, mas já somam em torno de 7 pessoas mortas, porque muitas vezes as pessoas não têm uma rede de apoio, não é a mesma situação do que pessoas cisgêneras e heterossexuais, por exemplo. Então, esse artigo questionava exatamente isso, quais políticas públicas foram realizadas buscando minimizar ou sanar esse quadro.
E quais as consequências que a pandemia trouxe para a população. E, infelizmente, na verdade, o que o artigo traz é um silenciamento, porque ela traz a pergunta, mas a gente não percebeu nada em relação ainda a isso ainda de políticas públicas para tentar diminuir essa vulnerabilidade da população LGBTI+, tá? E por fim, em relação ao acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, né, eu trouxe um outro artigo também brasileiro, que é Considerações sobre a pandemia da Covid e seus efeitos sobre a fecundidade e a saúde sexual e reprodutiva das brasileiras, já que no primeiro momento, muita gente, a minha primeira live, até no Prazer em Saber, foi assim, haverão mais divórcios ou bebês na pandemia? Porque muita gente ia ficar em casa, será que transa, será que não transa, será que a gente se divorcia ou não? E muitas pessoas viram, não, já que a gente está em casa, acho que talvez seja o momento de engravidar, e hoje a gente sabe que é um fator de risco, né, a gravidez. Então, esse artigo mostra que, na verdade, houve uma sobrecarga no sistema de saúde imposta pela pandemia e que isso também refletiu na qualidade da assistência à saúde da mulher reprodutiva e copiei duas vezes, na assistência à saúde da mulher reprodutiva e da saúde da mulher. E isso vai desde a disponibilização de métodos contraceptivos, em postos de saúde, até o acesso ao diagnóstico e tratamento precoce de agravos e doenças, né? E, por fim, na qualidade também do serviço prestado, a saúde da mãe e da criança no pré-natal e no parto, né? Então, o que a gente teve? A mudança durante o parto. Então, muitos pais ou acompanhantes, ou mães pensando, né, na dupla maternidade de mulheres lésbicas, não puderam acompanhar, essa mulher ficou sozinha. Além disso, teve uma redução nos exames de rotina. A gente vê que grandes associações que fazem programas, por exemplo, de câncer de mama e câncer de próstata estão com dados super falhos, porque no ano passado teve muita gente que não foi fazer exame de rotina e com certeza não está recebendo um tratamento adequado. Além disso, com certeza uma possibilidade é ótimo, né? Com certeza uma possibilidade. Com certeza um aumento de violência contra crianças, mulheres e adolescentes, até pensando no artigo que eu mostrei há pouco, né? Então, uma diminuição nos índices federais em relação à prevalência de doenças, porque as pessoas não foram fazer exames, as pessoas não foram fazer consultas periódicas, e além disso, uma dificuldade pela ausência de locais para buscar anticoncepcionais, ou então camisinha, ou então a PEP e a PrEP. Então, a gente teve, sim, uma redução no acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Falei rápido, falei para chuchu, mas estou à disposição de vocês. Esses são meus contatos, eu tenho meu Instagram, que é o Prazer em Saber, e eu também tenho um podcast, que eu falo de saúde sexual e relacionamentos, e eu até pensei que eu fiquei super feliz com o convite, porque eu vou transformar essa palestra também num podcast, porque eu adorei ficar mais atualizada em relação a todas essas mudanças que a pandemia trouxe para a sexualidade. Nossa, Fernanda, a gente que agradece você por trazer todos esses dados tão importantes. Nossa, nem imaginava, assim, tudo que você trouxe. Muito obrigada mesmo. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar pelo chat ou pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Mariana, você quer falar? Você levantou a mão? Pode falar, se quiser. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Fernanda, você vê algum impacto, assim, no futuro, tipo, daqui a alguns anos, na sexualidade das mulheres, principalmente? Mariana, eu vejo, na verdade, duas questões importantes, assim, a primeira coisa que eu fico pensando nos jovens, eu tendo alguns adolescentes que estavam no começo do ano passado, por exemplo, gente, as festas de 15, sabe aquela coisa assim, eu quero beijar, eu quero pegar, quero ver... Sabe aquela coisa de passar a mão e tal, e de repente eles foram, assim, literalmente broxando e acreditando que no final do ano, no final do ano vai ter. E eu brincava com eles falando, só se for baile de máscaras, né? Literalmente de máscara, né? E muita gente, então, assim, isso é uma lacuna que eu acho que fica na história sexual, porque a gente está falando aí de adolescentes de 14 a 16 anos que não estão tendo experiência sexual alguma. E eu acho que, assim, jovens da idade de vocês também, quer dizer, não tem mais chopada de faculdade, não tem gente que eu tô com uma menina que ela tá no 9º período da faculdade, e ela falou, Fernanda, será que eu nunca mais vou voltar para a sala de aula? Né, e eu acho que isso tudo vai alterando, né, essa situação. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter consequências em relação a isso, e no começo
da pandemia, também falando nessa questão, eu vi que alguém escreveu assim, como ter, né, com esse nosso governo, fica difícil esperar qualquer medida de saúde LGBTI+, até o fim do mandato, concordo, mas no começo da pandemia eu li um artigo falando do governo da Inglaterra, que no momento que eles fizeram um lockdown, o pessoal da saúde sexual e reprodutiva falou o seguinte, gente, a gente tem um momento único na história da humanidade para a gente tratar infecções sexualmente transmissíveis, porque você não vai estar tendo contato entre as pessoas. Então, agora é hora da gente testar, é hora de testar sífilis, gonorreia, HIV, e daí eles começaram a fazer isso, então eles tinham uma forma de ficar chamando as pessoas para elas não se cruzarem, ou então até fazendo ligação telefônica ou mandando kit de alguns testes, não sei dizer quais, que as pessoas mesmas poderiam fazer, para fazer esse tratamento. E eles ainda, inclusive, falaram assim, porque a gente sabe que quando a vida voltar ao normal, vai ser assim, pegação generalizada. Então, se essas pessoas souberem o que elas têm, tratarem o que é possível de tratamento, a gente vai estar reduzindo riscos lá na frente. Então, eu acho que isso é mais uma situação que a gente vai ter que lidar, porque, gente, quando as pessoas puderem voltar a transar, elas vão transar muito, assim, tipo, vão querer tirar esse momento, essa secura da vida, assim, sabe? Vai ser Carnaval de Salvador todo dia, eu acredito, e eu acho que a gente não tem também políticas de proteção, né? A gente não vê mais as pessoas falando de camisinha, por exemplo. Não sei como que tá hoje em dia, mas até uns 2 anos atrás faltava penicilina para o tratamento, né, de sífilis, porque estava tendo surto de sífilis. Então, eu acho que isso também vem como consequência. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, aproveitem a presença da Fernanda. Como é que vocês estão fazendo, gente? Vamos abrir o coração. Vocês estão beijando, não estão? Vocês estão no Tinder? Onde vocês estão? Exatamente. Tem algum dado, alguma coisa assim, dizendo, por exemplo, que teve um aumento também, do mesmo jeito que teve um aumento da procura, por exemplo, por pornografia, se as pessoas tiveram um aumento da procura por prostituição, assim, e tipo, o impacto disso na vida dos profissionais, sabe? Por causa da contaminação, por Covid e tudo mais. Na verdade, o que eu vi só, Larissa, foi uma outra situação. Eu vi algumas campanhas de mulheres profissionais do sexo tentando se unir, o movimento se unir para ver o que vai fazer, porque houve uma redução nessa busca. E eu acho que até por questão, assim, do medo da própria pandemia, né? Mas sendo bem sincera, eu não, até estudando agora, assim, eu não... É difícil da gente encontrar, porque é difícil quem vai querer estudar, entendeu? Então, acho que já é também aquela parte da sociedade que a gente não quer nem ver. Então, eu vi o movimento se organizando, mas eu não vi mais nada, assim, falando se está voltando ao normal, a procura, ou não está, como é que está sendo feita, ou não. Eu acho que aí, talvez, tenha tido muito mais essas estratégias, como o governo de Nova York falou, de tentar algumas posições que não tenha tanta possibilidade de contato, assim mesmo, né? Eu acho que isso pode... ter sido feito. E quando você falou, tipo, de como que isso afetou os profissionais do sexo, você estava falando, eu não li nada nesse sentido, mas eu imagino que devam ser muitas pessoas que devem estar sofrendo muito, assim, porque uma coisa que eu faço um recorte muito grande, assim, é da vivência, por exemplo, de profissionais do sexo na capital e no interior, porque já é bem diferente. Eu tenho uma colega minha que ela é uma mulher trans e ela tá super no movimento, e um dia a gente se encontrou agora durante a pandemia, mesmo online, porque eu fiz uma live com ela, e ela até chegou a comentar, assim, Fer, tem menina fazendo programa por R$ 5 aqui no interior. E daí você pensa assim, muitas vezes são pessoas que nem vão ter o direito, né, ao auxílio, porque não tem nem registro, não tem nem nada, mas eu não li, e eu acredito que tenha isso que eu falei, assim, não vamos nem estudar isso, né. Entendi, obrigada. Foi muito, muito boa a palestra. Obrigada. Oi, tudo bem? Como a gente prepara esses jovens que estão crescendo na pandemia, né? Que, tipo, iniciariam uma vida sexual agora, mas não iniciaram, para esse próximo passo? Porque eu imagino que assim que seja uma janela para tratar, assim como é uma janela, né? Para tratar a doença sexual, é uma janela para educação sexual também, né?
Então, daí a gente tem um outro problema, né? A gente sempre... Obrigada pela pergunta, Laura. E não tome isso como uma crítica, mas acho que a gente está no momento de aprender, então a gente não fala mais educação sexual, a gente usa o termo educação em sexualidade. E isso é o termo que é adotado pelo Brasil desde 2015, pelo governo brasileiro mesmo. Vou contextualizar isso para vocês. Na verdade, existe a Convenção Nacional, Internacional da HIV e AIDS, e quando tem essa convenção, eles tentam discutir outras questões relacionadas à sexualidade. E todos os governos da América Latina, então, foram signatários para se utilizar o termo educação em sexualidade, porque em todos eles estavam tendo políticas legislativas para impedir a educação em sexualidade, porque educação sexual é como se eu tivesse... As pessoas associam mais educação para sexo. E educação em sexualidade, você pode estar falando, por exemplo, de redução de índices de violência contra mulheres, né? Então, fica mais ameno para a gente fazer um trabalho que é extremamente importante. Então, assim, ó, eu acho que aí a gente tem um problema de não se fazer educação em sexualidade hoje em dia no país, né? Existem várias tentativas de impedimentos legais mesmo no ensino fundamental e no ensino médio, e nas faculdades, muitas vezes, a gente também não fala, né? Assim, minha pesquisa de mestrado foi exatamente isso. Na psicologia, a gente não fala de sexualidade, né? E em medicina, talvez você vai conseguir ver os órgãos reprodutores, mas você não tem uma matéria específica para falar sobre saúde de pessoas trans, ou como que o câncer de próstata pode afetar um relacionamento homoafetivo masculino, que são realidades de muita população, ou até de vaginismo, que são coisas diárias no consultório, né, de uma gineco, por exemplo. Então, a gente tem essa lacuna na educação em sexualidade, e o que eu percebo é que todo mundo ficou muito perdido, assim, sabe, Laura? As próprias escolas não sabiam nem como lidar com essa coisa da gente ficar online, né? E o que eu vejo é que, nisso, elas nem para a saúde mental olharam muito para esses adolescentes, assim, é tipo, vamos dar conta do conteúdo, e não tem esse momento como é que vocês estão, e vamos conversar. Agora, com as aulas online, com as aulas presenciais que voltaram no sistema híbrido, eu percebo que os jovens estão muito mais tranquilos, assim, virou fato, isso todo mundo fala, né, que a psicologia foi super acionada durante a pandemia, realmente foi, porque tá difícil para todo mundo, mas eu acho que esses jovens estão começando a ver, assim, só o fato de eu estar na sala e poder ter um crush já é muito, sabe, eu nem tô querendo beijar, mas isso já é o máximo. Mas a gente pensar em como vai amenizar, sendo bem sincero, eu acho que aquela coisa que ao invés da gente estar planejando e prevendo, a gente vai apagar incêndio quando surgir. Porque eu acho que aí vai ter muita... Nossa, é isso que eu falei mesmo, eu acho que vai ser Carnaval de Salvador todo dia, assim. Olhando para vocês, eu fico pensando nas chopadas que todo mundo já se pegava. Gente, vamos ver o que vai dar, assim, porque eu acho que vai ter muito dar no meio dessas chopadas também. Então, eu acho que falando dos jovens mais jovens, eu não vejo uma... Ai, que saudades, tanto gatilho. Eu acho que quando a gente fala de 15, 16 anos, eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. Eu acho que tem sido muita coisa, até pra gente que pesquisa e trabalha, tá pensando, sabe? Quando você me fala isso, Laura, eu fico pensando, tá na hora da gente pensar. Mas eu não vi ninguém pensando e falando sobre isso ainda não. Tá bom, obrigada. Eu acho que vocês têm que abrir um negócio deles só para vocês falarem sobre chopada agora, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Fiquem à vontade. Gente, agora que eu vi que tem 73 pessoas falando, eu tô vendo assim, acho que só umas 20 estava aqui me soltando, falando dessas coisas. E estão gravando ainda, esqueci disso. Imagina, Fernanda, a gente gosta assim mesmo. Mas sabe que até vocês não falaram, eu fiquei pensando, né? Imagina também, além dessa coisa do beijar, a gente também precisa pensar na virgindade, né? Porque é um momento, tanto assim no pré, sei lá, cursinho, antes, ensino médio, cada um tem o seu momento ali de ter a primeira vez, mas o próprio ambiente universitário, né? Essas pessoas que passaram na faculdade e nunca nem colocaram o pé na faculdade. E não vão colocar no segundo ano também, né, gente? Porque ano passado já não colocaram, e nesse ano também não vão colocar. Então, imagina o grau de ansiedade. E eu acho que isso tudo vai vir muita pesquisa depois falando, né?
esses dias eu vi a pesquisa do início da vida sexual dos adolescentes, tem uma variedade ali entre meninos e meninas, mas é mais ou menos dos 15, dos 13 até os 17, mas mais forte nos 15 aos 17, né? Que você pega essa coisa do ensino médio, né? Então eu fico imaginando que as pesquisas vão ficar, acho que com um vácuo nesse momento, né? Várias pesquisas. Vou ler o que o Gustavo falou. Tenho muito medo pela saúde mental dos jovens LGBTIQ+, que estão presos em casa, porque é tão difícil para a gente se entender e assumir para o mundo. Imagina dentro de casa 24 horas por dia, fechado com os pais. Exatamente. E eu acho que tem pais e pais, né, Gustavo? Assim, porque ao mesmo tempo que pode ser um momento de vamos dialogar, a quantidade de gente que deve ter medo e tá nessa angústia de não poder falar sobre essa angústia, deve ser surreal. Até porque, assim, tem muita gente que sai de casa, né, e o colégio era muito isso, assim, quem mora no interior, quando vai estudar no ensino médio, vem para uma capital, né, ou, passei numa faculdade, ainda mais de medicina, é muito difícil você ficar onde você foi criado, e é nesse momento que tem o assumir-se, né, porque daí eu tenho liberdade de experimentar, e tudo mais, e até isso, eu fico pensando no acesso à pornografia, que tem muita gente que tem esse costume, como é que vai fazer com o teu pai e com a tua mãe ali dentro de casa, né, ou então, assim, quero conhecer meu corpo, vou me masturbar, né, como é que eu vou fazer, sendo que no quarto do lado, né, tem alguém, então acho que isso são gaps que vão ficar do que a gente está vivendo. Perfeito. Se não tiver mais ninguém para fazer algum comentário, nada, acho que a gente já pode ir finalizando para a próxima palestra. Fernanda, eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo, de coração, por ter vindo aqui e por ter trazido tanta coisa para a gente. Agora são muitas reflexões, muitas coisas para pensar. Imagina, gente, obrigada. E até esqueci de falar uma coisa que você me fala, assim, se ficou com dúvida é porque tem gente que é meio Laura Miller, assim, uma amiga minha, quer saber, vocês não fizeram isso hoje. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, me procurem lá no Instagram, eu respondo. Então, às vezes até para falar de questões pessoais, igual o Gustavo comentou agora aqui, que eu acho que tem uma parte que ele fala sobre ele. Eu tô com alguma angústia, às vezes eu posso até tentar ajudar dando um direcionamento, né? Tem um monte de coletivos que estão fazendo atendimento social gratuito, de psicologia, então se alguém ficou com receio de falar de si, tô lá, posso tentar ajudar, tá bom? E obrigada pela oportunidade, eu queria ficar mais, mas eu vou ter que sair porque eu tenho paciente para atender, tá bom, gente? Um beijo. Tchau, Fernanda, muito obrigada, de coração. Imagina, tchau, tchau. Tchau. Gente, a próxima palestra vai ser apresentada agora pela doutora Bárbara. Muito orgulho de falar isso. Ela é ginecologista, foi formada pela Faculdade de Mogi, é ginecologista pelo Santa Marcelina, também é terapeuta sexual. Ela vai comentar um pouquinho agora sobre a realidade da GO, e agora, né, depois da pandemia e tudo mais. É isso. Quando você quiser. Olá, boa tarde, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Muito bem. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Para quem não sabe, Júlia é minha filha, né? Sou ginecologista de formação, estava assistindo aí a palestra da Fernanda, achei incrível. Eu vou trazer uma realidade um tiquinho, assim, diferente para vocês, né? Tudo que eu estou trazendo aqui hoje é muito baseado no que eu vivo, né? Só para vocês entenderem, eu tenho... dois extremos na minha vida. Sou ginecologista, tendo consultório, estou no meu consultório neste momento, né? É um consultório de porte médio, atendo mulheres de uma classe média para classe alta, né? Com todos os extremos. E também dou plantão no hospital da Zona Leste, extremo da Zona Leste, aqui em São Paulo, no Itaim Paulista. Trabalho em posto de saúde nesse mesmo extremo da Zona Leste. Então, eu vivo realidades diferentes, completamente diferentes das mulheres, da saúde feminina, né, da saúde de pré-natal e tudo isso. Então, talvez algumas coisas, principalmente em sexualidade, a gente tenha aí alguns pontos diferentes, tá? Eu preparei algumas coisinhas aqui, vamos só descobrir como é que eu vou fazer para apresentar, né, gente? Eu e o computador, a gente não forma par, entendeu? Vai dar tudo certo. Vai fazendo aí, se você precisar de ajuda, você fala. Apresentar agora, e aí eu vou nos 3 pontinhos.
Não, apresentar agora só. Hum, Aí você vai aqui, calma aí, deixa eu tentar fazer aqui também. tela A tela inteira aí. inteira, isso. Aí vai aparecer um quadradão preto. Vou aparecer aqui, o quadradão Isso. Aí você preto. clica na tela que tá dentro do quadradão preto, que o compartilhar vai ficar azul. Tá. Deu certo? Compartilhar aí. Acho que deu, mas aí eu vou compartilhar o meu computador, é Isso. isso? Isso mesmo. Agora a sua tela todo mundo tá vendo. Aí você abre o PowerPoint. Vamos lá. Opas. Foi? Foi, estamos vendo. Se você quiser clicar ali em ocultar. Isso. 10, Isso, aí 10. eu vou ver todos vocês, é isso? É isso mesmo. Então tá bom. Enquanto eu estiver falando, se por acaso alguém quiser falar, quiser perguntar, pode abrir o microfone, tá bom? Não tem nenhum problema não, tá? A gente conversa, tá bom? Vou tentar ser breve, né? Não enrolar demais, porque eu sou daquelas que fala muito. E aí no final a gente conversa um pouquinho, tá? Então vamos falar aí sobre a saúde da mulher na pandemia, saúde no geral, né? A gente sabe que a gente está vivendo aí essa situação toda, infecção pelo coronavírus, e que isso é uma emergência em saúde pública, então, né, acho que a gente não precisa ficar fazendo blá 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 do coronavírus, né, de como ele apareceu, enfim, todas essas coisas. E que hoje a gente está vivendo uma pandemia. E diante dessa pandemia, como que é que fica a saúde feminina, né? A gente tem que pensar, então, em vários sistemas de saúde, né? Conceito lá pela OMS de saúde, né? Bem-estar mental, físico, social, sexual, né? Então, quando a gente pensa na saúde mental, toda essa coisa do home working, home school, para quem tem filhos em casa, né? Vira dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, principalmente para quem tem filhos pequenos, e isso vai deixando as mulheres enlouquecidas, né? Os homens também, mas muito mais as mulheres, porque, infelizmente, sociedade patriarcal, a gente acaba sendo atribuída a muito mais funções, né? E aí, isso afeta a saúde mental. Saúde física, estamos aí com exames de rotina e prevenções completamente bagunçados, né? E a saúde sexual, que foi o que a Fernanda aí falou um tanto, né? Eu tenho filhos ou eu me divorcio, né? E isso eu percebi todas essas etapas, né? Percebi desde casais se divorciando até aumento do número de pré-natal. Assim, eu fiz muito mais pré-natais, né, no meu consultório e no posto de saúde também. Então, eu posso dizer que isso em todas as classes sociais. As mulheres engravidaram muito mais, porque os casais passaram a transar muito mais. Da mesma forma que a gente tem os solteiros transando menos, a gente tem os casados transando muito, muito mais. E ato falho, esquece a pílula, esquece o anticoncepcional, não usa camisinha, consequentemente, tem mais gravidez, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que é o que importa muito aqui nessa fase, sobre prevenção, né? Sobre o que foi deixado de lado por conta da pandemia, né? O ano passado, eu me lembro que nas lives, eu faço lives aqui pelo consultório, né? E todas as semanas, e eu lembro que lá no começo a gente pontuava muito, assim, com a história do fiquem em casa, né? Março, abril, maio do ano passado. Eu falava muito para todos os pacientes, olha, vamos ficar em casa, não precisa ir para o médico agora, as questões de rotina podem ser deixadas para depois, né, em todas as rotinas, se você está precisando trocar de óculos, ir no oftalmo, então deixa isso para daqui a pouco, não vai agora, a rotina ginecológica fica para depois, né, só que aí o tempo foi passando, né, gente, e a gente já está aqui há mais de um ano nessa brincadeira, e isso hoje mudou completamente o discurso. E a gente tem que falar para as pessoas, olha, lembra aquele exame que você já não faz há mais de um ano? Você tem que voltar a fazer este exame, né? E aí, pensando na saúde feminina especificamente, né, como prevenção, existe um exame fundamental, né, que é exame de rastreio e exame de prevenção,
que é o Papa Nicolau, ou citologia oncótica, é o nome científico dele, que é um exame de prevenção de câncer de colo de útero, rastreio de câncer de colo de útero. E a mamografia, para as mulheres a partir dos 40 anos, né, ou antes, de acordo com história familiar, como rastreamento do câncer de mama. E aí, o que aconteceu com a pandemia, com estes exames? A gente teve dados esses bem recentes, ó, em 2020, os exames de rastreio, isso só SUS, tá, gente? Apresentaram queda de 5% na citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, e 49,8% na mamografia, que também é 50%. Então, metade das mulheres que deveriam fazer os seus exames de rastreio, elas deixaram de fazer. E aí isso vai fazer o quê? Vai fazer crescer os diagnósticos de câncer, né? Porque se eu deixo de rastrear, eu vou passar a não pegar qualquer lesão pré-câncer ou um carcinoma in situ, uma lesão no início, né? E aí, consequentemente, eu vou ter lesões avançadas. Então, em situações normais, a gente já tem no Brasil altas taxas de diagnóstico tardio de câncer. E agora, com a pandemia, a gente teve uma piora drástica desse tipo de diagnóstico, né, do câncer mais tardio. A gente tem até uma estimativa já que em médio prazo a gente vai ter uma epidemia de câncer em estágio avançado. E aí eu posso dizer para vocês que não é só o câncer na mulher, não, tá? Não só o câncer ginecológico ou o câncer de mama, né? Sim, de todos os tipos de câncer. O homem com câncer de próstata, câncer de pele, todos os tipos de câncer. Porque simplesmente a gente está deixando para depois as rotinas e as prevenções, tá? E falando do câncer de mama, especificamente, o câncer de mama é o câncer mais frequente no Brasil. Ele bate qualquer outro câncer, tá? Mais frequente tanto em homem quanto em mulheres, assim, população geral é o câncer mais frequente. E aí a gente tem essas estimativas, aí esse número vem do INCA, tá? Em 2020, estimativa de 66.300 casos novos de câncer. Esse número em 2019, que eu não tinha colocado aí, eu até anotei aqui, esse número para 2019 era 59.700. A gente já costuma ter um aumento, né, de ano a ano, mas esse aumento aí de quase 7 mil, de mais de 7 mil, na verdade, casos, é muito grande, né, para um ano só. E se a gente pensar em um único tipo de câncer, e um câncer que pode ser diagnosticado muito precocemente, com o rastreio adequado, que é a mamografia, né, que é o principal diagnóstico e prevenção para câncer de mama. Então, assim, eu particularmente não lido com câncer, mas a minha sócia daqui do consultório, a Grazi, ela é preceptora da residência de mastologia lá no Santa Marcelina, em Itaquera. Então, eu tenho muito contato com esses números por conta dela. E a gente teve, por exemplo, agora durante o mês de abril, ela teve que fechar primeiras consultas, porque no mês de março, em 30 dias, ela recebeu 43 diagnósticos de câncer avançado. Então, isso é mais do que um diagnóstico ao dia, né? E isso é muito, muito perigoso e muito triste, porque não foram assim um diagnóstico de câncer que, olha, a gente vai tratar, vai ficar tudo certo, a gente vai ter cura. Não, são de mulheres que não vão ter cura do seu câncer de mama, porque chegaram num estágio em que não há muito mais o que fazer, né? Tratamento paliativo, tratamento higiênico, muitas vezes só. Então, isso é muito triste, né? Isso faz a gente perceber as doenças indiretas da Covid-19, né? Entristece muito. Aí, além disso, né, a gente teve aí também as consultas de rotina adiadas, né? E por que a gente teve consultas de rotina adiada? No primeiro momento, como eu já falei, por medo, pelo isolamento social, então eu vou deixar para depois, né? Não preciso fazer agora. A gente teve alteração na configuração das agendas, né, de posto de saúde, por exemplo. Então, tem prioridade as gestantes e os pré-natais, né? Todo o restante deixa de ser prioridade, né? Então, a mulher que passaria na consulta para colher Papa Nicolau e fazer a sua prevenção anual, ela não vai conseguir marcar, né, essa consulta, vai ter que ficar para depois.
né, tá com uma coceira, imagina, uma coceira, ela pode ser tratada depois, prioridade é gestante, né, e aí essa política de saúde também obriga a gente a deixar tudo para lá. Junto com isso, vem o velho e bom, mas eu não estou sentindo nada, mas eu preciso ir agora, né? Então, algumas mulheres, infelizmente, já têm esse hábito, não só as mulheres, mas a população em geral, né, já tem esse hábito de não olhar a medicina como prevenção, e sim como tratamento. Né? E se eu não estou sentindo nada, então eu não preciso me tratar. Prevenção é balela, não precisa acontecer. Né? E aí, isso é mais um fator que faz piorar tudo o que estamos vivendo, né, em relação à prevenção. Aí a gente teve também aí um aumento crescente de telemedicina, né, no posto de saúde, no SUS, né, posso dizer para vocês, houve também telemedicina, tá, mas muito mais da parte clínica, e foi uma telemedicina, assim, era via telefone, você ligava para alguns pacientes, né, depois de 6 meses, já que a coisa não estava mudando, então os médicos faziam contato telefônico com os pacientes diabéticos, os hipertensos, os pacientes mais crônicos, para saber se estava tudo bem, se tinha trocado receita, coisas do tipo. A ginecologia em si não teve telemedicina no SUS. A ginecologia sofreu muito com os atendimentos, infelizmente, porque, como eu acabei de dizer, foi priorizado gestante e pré-natal, porque sim, tem que ser priorizado, tá? Não estou dizendo contra, tem que acontecer sim, mas muita coisa foi deixada em segundo plano, né? E aí a gente teve, está colhendo agora as consequências disso, tá? Em consultório, cresceu muito telemedicina, né? As pessoas perceberam que é possível fazer telemedicina. No Brasil, a gente não tinha esse hábito, né? Isso era muito mais americano, europeu, mas bem mais americano. E as pessoas perceberam que isso pode acontecer. Então, estou morrendo de medo de sair de casa, não quero, estou só em home office, e é possível eu conversar com o meu ginecologista por telemedicina. Então, isso cresceu bastante, e a gente conseguiu resolver bastante coisa. Óbvio que assim, Cris, como é que você vai examinar em ginecologia? Mas nem sempre a gente precisa do exame, né? Vamos pensar naquela paciente, por exemplo, que tinha feito os exames de rotina dela no final de fevereiro, e ela ia voltar em consulta em março. E aí ela não teve como voltar em consulta em março, porque estava tudo fechado. Para essa paciente, a telemedicina foi um sucesso, né? Porque assim, ela já tinha sido examinada, eu já conhecia essa paciente, eu precisava ver os exames dela de retorno, né? Então, olha, manda os exames por e-mail, por WhatsApp, enfim, você vê os exames, e aí você consegue orientar o paciente, né? Tá com uma urgência, tá com uma coceira, né, tá com alguma queixa que dá para ser só falada, a gente pode tentar um tratamento virtual, aí, bem, entre aspas, o virtual, né, mas a gente pode fazer as orientações mais adequadas. Então, acho que foi um ponto positivo, sim, a telemedicina, né, e aí você poder pelo menos orientar o paciente de, olha, agora eu não vou conseguir te ajudar, mas você vai marcar consulta, você vai vir em tal horário, né, a gente está respeitando todas as coisas, o paciente fica mais tranquilo, né, você consegue acolher a queixa, eu acho que isso é muito importante, certo? Junto com isso, a gente também teve tudo que é eletivo, de cirurgias adiadas e suspensas durante um período muito grande, aliás, teve aí uma montanha-russa nas cirurgias eletivas durante esse 1 ano que a gente está vivendo. De cara, suspenderam tudo. Então, a gente não podia operar nada, só operava aquilo que era de extrema urgência, então as coisas de pronto-socorro, né, o que não é possível para ser deixado depois, e eletivamente só existiam as cirurgias de câncer, né, então o tratamento oncológico foi o único que se manteve linear em todo esse tempo de não adiamento de cirurgia eletiva, mas todo o restante, sei lá, a retirada de útero, né, as esterectomias por miomatose, por exemplo, as laqueaduras, enfim, todas as cirurgias, só um simples nódulo de mama, todas as cirurgias, elas foram suspensas, em todas as cadeiras isso, né, vai fazer uma colecistectomia, retirar a vesícula, porque tem pedra, e foi eletivo, vai colocar para um tempo depois, né, e aí, tudo isso fez também ter uma piora, né? Porque aí vamos pensar agora lá no lado SUS. Aquela mulher que estava
com um mioma gigantesco, e ela estava esperando há 1 ano para fazer a cirurgia dela, porque as filas são grandes, sim, né, para a gente fazer a cirurgia eletiva. E aí a cirurgia dela estava programada para o dia 10 de abril do ano passado. Adivinha o que aconteceu? Ela não operou, né, porque as cirurgias estavam suspensas. E aí, uma vez suspensa, o que vai acontecer com essa mulher? E volta a ter sangramento, volta a ter dor. Então, a gente teve, por outro lado, um aumento dos atendimentos no pronto-socorro dessas mulheres que deixaram de ter os seus atendimentos nas UBSs, nos ambulatórios de especialidade, que tiveram suas cirurgias suspensas pela pandemia, né? Suspensa pelo simples motivo da pandemia, porque a gente não podia operar ninguém, né? Então, também foi uma coisa que fez piorar a saúde feminina neste período, né? O atendimento em pronto-socorro mudou de padrão, né? Como eu acabei de dizer, a gente passou a ter essas mulheres com as queixas ginecológicas muito mais, porque elas não estavam encontrando os ginecologistas nos ambulatórios, nas UBSs, né? As gestantes mudaram também o padrão, né? O que eu fiz de parto na maternidade, assim, das mulheres que chegaram praticamente nascendo, que chegaram com um trabalho de parto super adiantado, foi muito maior nesse último ano, né, do que em todos os outros anos. Sempre tem aquelas mulheres que vão chegar no trabalho de parto mais adiantado, e que isso até é bom, né, porque a coisa acontece mais rápido, minimiza o sofrimento, tempo de internação, enfim. Mas teve muito caso, assim, de chegar nascendo literalmente, assim, de não dar tempo da gente levar para a sala de parto, fazer todos os partos na sala de atendimento inicial no pronto-socorro. Por quê? As mulheres estavam com medo de ir às maternidades, né? Então ficava em casa segurando a dor até aquele momento em que não aguentava mais, né? E aí também os nascimentos no meio do caminho, nascimento no pronto-socorro na entrada da urgência, porque não deu tempo de chegar à maternidade, né? Muitos pais fazendo parto por aí, né? Isso aconteceu bastante também, e tem acontecido ainda, viu? Bastante. Deixa eu tomar uma água, gente. E aí vamos falar um pouquinho de gravidez, tá? Especificamente. A gente vai falando muito rápido, vocês me avisem aí, por favor. Falando de gravidez, né? A gente teve, sim, um aumento no número de gestações, né? Porque, como eu disse para vocês, os solteiros transaram menos, mas os casados, transaram muito mais, né? E aí a gente teve, sim, um aumento do número de gestação, e eu posso dizer isso em todos os âmbitos, né? Tanto nas classes mais privilegiadas, assim, digamos, né? Mais financeiramente favorecidas, como na periferia, como na população miserável, a gente teve, sim, e posso dizer que lá teve até um aumento maior, tá? Porque isso do fique em casa é muito mais difícil, né? Fica-se em casa por falta de opção pura, porque está desempregada, então é por isso que as pessoas ficam em casa, né? E fica muito mais tempo juntos, né? Então acaba aumentando o número de gestação. A gestante é sim um grupo de risco, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, né, mais para frente, né? E aí junto com tudo isso também vem aquela mulher que estava programando engravidar, as que estavam fazendo tratamento de fertilização, né, e que tiveram que adiar esses planos de gestação. E aí vem a pergunta, até quando adiar? Né? Como fazer esse adiamento? Né? A gente teve, inclusive, orientações esse ano, já inclusive, do Ministro da Saúde, de melhor as mulheres deixarem para engravidar num outro momento, mas se essa mulher, ela tem 25, 30 e pouquinhos anos de idade, tudo bem, ela consegue deixar para um outro momento, né? Ela consegue replanejar isso. Mas se é uma mulher que já passou dos 35 anos de idade e que ela está vendo a fertilidade dela cair progressivamente, e ela sabe disso, porque ela está investigando isso, ela também não vai ter para muito quando deixar, né, para lá. A mulher que está com 39, 40 anos, ela vai ficar esperando? Não vai ficar esperando. Né, porque aí é o corpo dela que não vai conseguir mais gestar daqui a pouco. Né, então é muito de pesar prós e contras. Né, na medicina, nem sempre, nem nunca, né, assim a gente diz. Então vamos lá, por que a gestante é de fato um grupo de risco? Tá? Isso são dados também bem recentes, agora dados de abril, tá, gente?
No Brasil, em 2020, a gente teve 449 mortes de gestantes ou puérperas em 43 semanas, do início da pandemia para cá, certo? Em 2021, foram 289 mortes nas primeiras 13 semanas do ano. Então, vocês veem que isso é um número já muito maior, né? Desde o início da pandemia, no total de 9.749 casos de internação, e isso eu não vou nem dizer que aí está um número geral de mulheres infectadas, não, tá? Isso é só um número de internação. E esse total de 738 mortes neste um ano, certo? Isso é gravíssimo. Morte materna e morte infantil é índice de qualidade de saúde de um país, de um hospital, de um município, né, na saúde. No Ministério da Saúde, isso é índice de qualidade, tá? E aí vocês estão vendo que o Brasil é um dos piores no mundo, né? Se a gente pega os números, não trouxe esses números dos outros países, mas a gente ganhou disparadamente o número de mortes de mulheres gestantes e ou puérperas, tá? Infelizmente. E por que é que a gente tem esses números tão alarmantes? A gente tem falta de assistência adequada, ou porque essa mulher deixou de ir no pré-natal, ou porque ela não teve acesso ao pré-natal, porque ela não conseguiu fazer os exames, né? A gente tem um país com um território gigantesco. Então, é completamente diferente eu avaliar uma qualidade de pré-natal na cidade de São Paulo. E olha que mesmo na cidade de São Paulo é diferente eu estar na região central ou na periferia, e quando eu amplio isso e olho para o nosso território nacional, gente, é entristecedor, é estarrecedor os números, né? A gente tem muitos gargalos no atendimento. Se a gente pensar, por exemplo, nas mulheres na Amazônia, as mulheres no sertão, né, e as mulheres nas capitais, é completamente diferente, né? A gente barra em exames, e isso mesmo na capital, tá? A gente barra em época adequada de realização de exames, a gente barra em agendas superlotadas, e aí você não consegue o retorno com o médico na época adequada, ou com a enfermeira na época adequada, né? Porque o pré-natal no SUS é acompanhamento conjunto de médicos e enfermeiros. E aí, essas mulheres vão ficando sem essa assistência adequada, né? Esses gargalos, só para elucidar, eu anotei aqui uma história, uma garota de 13 anos de idade, vítima de estupro, então aí a gente já tem outros problemas por trás disso, né? Mas enfim, uma gestante de 13 anos de idade. Ela morava numa cidade que se chama Uruará, que fica a 1.048 quilômetros de Belém. Ela estava com Covid, tá? Teve o primeiro atendimento no hospital do município próprio dela, de Uruará, e precisava de uma transferência, tá? Uma transferência para uma outra cidade foi feita, que se chama Medicilândia, uma cidade que estava a 2 horas dessa de Uruará, tá? Lá em Medicilândia, ela foi percebido, feito o diagnóstico que o Covid estava piorando e que ela precisava de uma remoção para UTI, e em nenhuma dessas 2 cidades tinha UTI. Resolveram transferi-la para o hospital municipal da Transamazônica, que ficava a mais 2 horas e meia de carro, certo? E aí, no meio do caminho, piora do quadro clínico, não tem o que fazer, é mais fácil voltar para trás do que seguir em frente. Então, é mais fácil voltar para trás do que seguir em frente. Ela voltou para Medicilândia, e ela, infelizmente, foi a óbito porque ela não teve assistência adequada, né? É extremamente trágico, extremamente triste, né? A gente entra com uma morte infantil, a gente entra com morte de gestante, né? Óbito deste feto que estava lá, né, no útero dela, né? E por que tudo isso acontece? Por conta desses gargalos que eu estou dizendo. Né, a gente não tem a assistência adequada. Nessa cidadezinha dela, provavelmente, ela mal tinha um pré-natal de conseguir ouvir o foco do bebê dela, o coração, o batimento cardíaco do feto, com um sonar. Olhe lá se tinha sonar nesse lugar. Né? Então, isso, infelizmente, se deve a esses gargalos, a essas territorializações do nosso território, né, que é muito grande. Além disso, essa equipe multidisciplinar, esse cuidado e assistência, eles têm que acontecer. E nessas cidadezinhas minúsculas, nesses interiores, a gente não tem isso do multidisciplinar, né? E as pessoas, a gente deixa
não se entende que a gestante, ela é um ser completamente diferente. Os parâmetros de cuidado de uma gestante são completamente diferentes, porque gestante tem balanço hídrico diferente, gestante tem respiração diferente, o pulmão da gestante, ele vai trabalhar de forma diferente, o coração da gestante vai trabalhar de forma diferente, e além disso tudo, a gestante tem um maior risco de trombose pelo simples fato dela ser gestante, né? Em comparação com as outras mulheres, a gestante tem 5 a 6 vezes mais risco de ter trombose do que qualquer mulher, né? Só pelo simples fato de ser gestante. Associado ao Covid, pioramos tudo, né? Que é uma das principais complicações do Covid, a trombose, todos vocês já sabem, né? Isso hoje. E por quê que a gestante ainda é um grupo de risco, além de tudo isso que eu estou falando, né? Tem um aumento da vulnerabilidade do sistema imunológico, né? E a gestação por si só, ela tem um risco de 10 a 15 vezes maior de morte por todas as complicações que uma mulher pode ter na gestação, fora do Covid, né? E o Covid faz isso piorar mais ainda, tá? Então a pandemia fez essa piora aí super importante. E aí chegamos em 2021 e tivemos liberação da vacina para a população geral e para a gestante, né? E aí, na semana passada, libera a vacina da gestante no dia seguinte, suspende toda a vacina da gestante, porque morreu uma mulher lá no Rio de Janeiro, né? Não sei se todos sabem, uma mulher no Rio de Janeiro, gestante, tomou a vacina da AstraZeneca, no dia seguinte, ela teve um AVC e morreu. Dá para eu dizer que ela teve esse AVC pela vacina? Não, não dá para eu afirmar isso. Dá para eu afirmar que ela teve o AVC porque ela era gestante e tinha maior risco de trombose? Também não dá para afirmar. Por isso que é um evento muito importante, que precisa ser comunicado sim, e que precisa ser suspenso sim, até se prove o contrário, né? Mas aí gerou um pânico geral, né, nas mulheres, nas gestantes, e agora, tomo ou não tomo, né? O que fazer, né? Então, vamos pensar aí, ó. Eu achei esse slide aí, me mandaram outro dia, e eu achei esse slide incrível. Vamos pensar no risco de trombose. Se a gente tem, só pela vacina Johnson & Johnson, 0,0001% da vacina te provocar uma trombose. Na AstraZeneca, é 4 vezes maior, né? 0,0004%. Tomar pílula anticoncepcional é mais arriscado do que tomar a vacina da AstraZeneca, 0,05%. Fumar, 0,18%. E ter o Covid, 16%. Então, o Covid, em relação à vacina da AstraZeneca, dá praticamente 16 mil vezes mais risco, né? E eu acho que é isso que é importante da gente mostrar para as pessoas. A vacina tem um risco? Tem um risco? Tem sim. Mas eu não posso ter medo de tomar a vacina, porque, olha, se eu tomar, eu vou ter trombose. Se eu tiver Covid, sim, eu vou ter trombose. Né? Então, se você pensar que o Covid dá 16% de risco, de chance de desenvolver trombose, e você é gestante, você já tem um risco 4 a 5 vezes maior, né, já ficou quase que 50% de risco de ter trombose a gestante sem vacina, gestante com Covid. Né? Então, acho que isso é importante da gente orientar as pessoas, orientar familiares, orientar conhecidos, de que sim, é necessário tomar a vacina, as gestantes. Não vai tomar AstraZeneca? Não vai, porque tá suspensa. Não vai tomar Coronavac? Não vai, porque Coronavac dá super pouco número, né, na cidade, então tá reservado para as pessoas que tomaram a primeira dose e que precisam tomar a segunda dose agora, Coronavac. Mas vai tomar Pfizer, né, vai tomar o que tiver para tomar, certo? Que não, se não for a Coronavac, vai tomar Pfizer e vai ficar tudo bem, tá? É melhor se proteger do que arriscar ter a doença. Tá? Então, se vocês tiverem que guardar uma única coisa de tudo isso que eu falei, né, guardem de orientar as pessoas, as gestantes que vocês conhecem, ou que vocês possam conhecer que sim, é preciso tomar a vacina, tá bom? Então aí, vamos tomar a vacina sim. Por que que a gente tem que tomar a vacina? Que é para a gente poder ter desfechos bonitos, desfechos felizes, tá? Tomar a vacina traz segurança. Essa moça é uma paciente minha, é a Késia. Essa Késia teve a Bianca, que tá aí no colinho dela, tá bom? Essa é a minha equipe de parto, Késia e o marido dela. Nasceu em dezembro, a Bianca, 9º dia de Covid, tá?
parto normal, um parto lindíssimo, né, que me trouxe muita felicidade. A Késia teve uma piora importante depois, no dia seguinte, 48 horas depois de parto, foi para UTI, não entubou, felizmente, ficou bem, né, e hoje Bianca tá linda e Késia também, tá bom? E é importante para que a gente tenha todos esses desfechos lindos aí. Essa daí é a Laurinha, que já tá com 1 mês. Esse é o Miguel. Essas não foram pacientes Covid, mas foram partos felizes, né? E eu acho que a gente tem que ter a vacinação para que a gente possa ter esses partos felizes, certo? Esse é o Miguel. Eu adoro tirar foto de pé de bebê, gente. E é isso. Muito obrigada. Fica aí os meus contatos, o meu Insta, o Insta daqui da clínica, tá bom? Espero que eu possa ter resolvido tudo isso, eu possa ter orientado bem vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E vamos conversar agora. É isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fica à vontade, abre a câmera, abre o microfone. A gente gosta de interação, assim, é isso aí. Isso aí. Obrigada pelo tal mãe, tal filha. Muito bom. Bárbara, eu tenho uma dúvida, posso tirar? Pode, lógico, Gabriela. Acho que saiu hoje nas notícias, ou ontem, não vou saber direito, que nasceu o primeiro bebê com anticorpos, certo, da vacina. Eu queria saber se já tem estudo sobre isso, se isso já é uma certeza, ou se foi... Não, nenhuma certeza ainda. Eu vi a mesma notícia que você, né? Também já fui questionada hoje, né? Pela mãe da Laurinha, que apareceu. Aí, não, a gente não sabe ainda. Né, agora que a gente está começando a ter os partos, né, gente, assim, partos de mulheres vacinadas são poucas, porque vamos pensar que a vacina chegou em janeiro, né, em fevereiro, assim, quem vacinou em fevereiro? Houve gestantes que vacinaram? Sim, houve, porque eram gestantes médicas, gestantes enfermeiras, e a gente vacinou as pessoas, ainda que ainda não tivesse liberado oficialmente. Né? Vamos pensar, se eu sou uma médica que trabalha na UTI, Covid, não vou vacinar? Lógico que vai, né? A gente pensa no custo-benefício, é melhor vacinar, né? Que foi aqueles dados que eu mostrei para vocês. E aí esses partos estão acontecendo agora, né? Então, gente, esse foi o primeiro bebê oficial que tá sendo contado isso, né? E aí eu também ouvi nessa mesma matéria, né? Li dessa mesma matéria que vão dosar de novo os anticorpos com 3 meses e com 6 meses desse bebê, para a gente saber se de fato são anticorpos permanentes, se são os anticorpos só da mãe, se o sistema imunológico dele vai começar a desenvolver incógnitas ainda, gente, não tem. De fato, infelizmente ainda não tem, mas olha, eu estou com todos os meus dedos cruzados para que isso seja verdade, porque aí a gente vai começar a ter a tal da imunidade rebanho, né, de uma forma mais eficaz, eu acredito. Entendi, obrigada. De nada, Gabi. Eu vou aproveitar aqui que eu tô com a mão levantada, então. A palestra foi ótima, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Eu sei que a sua área é mais de cuidar dos bebezinhos e tudo mais, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a vacinação do HPV, porque eu lembro que teve uma época que teve uma campanha bem forte em relação a essas vacinações, né? Você falou dos exames preventivos e tudo mais. Agora, com a pandemia, também foi por água abaixo essas vacinações? Como que não. A vacinação continua acontecendo, Bruna, e eu vou contar uma coisa para vocês. As pessoas não vacinam, sabia? HPV? Existe estatísticas, né, de vacina. Então, para vocês entenderem como funciona uma rotina de um posto de saúde para vacina, né, eu sou completamente vivo SUS, né, gente, por isso que eu falo muito. E se eu pudesse salvar uma coisa no SUS e dizer isso é perfeito no SUS, é a vacinação, tá? E eu faço isso, inclusive, no meu consultório. Eu oriento as minhas pacientes de consultório, vacinem seus filhos no SUS. Aquilo que não tem na rede, né, e que o pediatra de vocês orientar que precisa ser feito, sim, vá para a rede particular. Mas tudo o que for possível na rede pública, faça e confie de olho fechado. Todos nós aqui presentes vacinamos no SUS, com certeza absoluta. E estamos todos aqui muito saudáveis, muito bem, obrigada, né? A vacina do HPV,
Ela existe sim para meninas de 9 a 12 anos, 12 ou 13 anos de idade, não tenho certeza, e meninos de 10 a 13 anos de idade, tá? Isso faz parte do calendário vacinal, né? E tá lá a vacina, existe sim, né? As campanhas existem, mas as pessoas não vacinam, gente, né? Quando um bebezinho vai lá tomar a vacina da hepatite, a vacina da, sei lá, do tétano, enfim, todas as que tem que tomar, do sarampo, da rubéola, né? As mães, a enfermeira vai lá, pega aquele bebê, olha, mãe, tá atrasada tal vacina, né? Então tem que tomar. Aí o que acontece com a vacina do HPV? Já está ficando ali o pré-adolescente e o adolescente. Aí vira aquela lenda, todos vocês já ouviram isso das mães. Ah, quando fizer 15 anos tem uma vacina que você tem que tomar, não foi? E ninguém foi lá no posto tomar a vacina dos 15 anos, né? Então, quando se tem 10 anos, 9 anos, tem que tomar. A criança de 9 anos não vai sozinha. Vocês com 15 até poderiam ter ido, né, sozinhos. Mas, no geral, a mãe tem que pegar pela orelhinha, pelo bracinho e levar lá para ir tomar a vacina, né? Assim, né? A mãe com 9, 10 anos, infelizmente, a gente ainda tem o medo da educação para a sexualidade, né? Como a Fernanda estava falando antes, de que, imagina, eu vou levar a minha filha lá, né, e ela vai, eu estou estimulando que ela vai transar com todo mundo, estou falando para ela que ela pode estar vacinada, então agora ela já pode sair transando com todo mundo. Infelizmente, a gente tem muito ainda dessa política, né? As mães não costumam levar as meninas no ginecologista, né? Na rede pública, infelizmente, na rede privada a gente até tem um pouco mais isso, e aí a gente orienta, olha, existe a vacina do HPV, vai fazer a vacina, né? E ainda para ajudar, ela é em 2 doses, né? Não é em dose única. Então, assim, fez a primeira, esquece a segunda, né? Mas a vacina existe sim, viu, Bruninha? Existe, e tá lá, e tem que falar para todo mundo, tá bom? Quem conhecer aí, tiver primos, irmãos, adolescentes, parentes, manda aí tomar a vacina. Meninos e meninas, tá? Porque só lembrando, fazendo um parênteses nisso, a vacina do HPV, ela vai ser super favorável para a prevenção do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é em 99,5% causado pelo HPV, tá? E quando que a gente contrai o HPV? A gente tem contato em relação sexual, certo? Independente da fase da vida. Uma vez com contato, eu vou estar sempre em contato com ele. Isso vai aparecer em alguns fatores no Papa Nicolau. Existe um exame específico no Papa Nicolau que a gente consegue enxergar o HPV, tá? Que na rede pública a gente não tem. E aí, uma vez em contato, eu posso desenvolver, depois de 20, 25 anos de contato, desenvolver o câncer de colo de útero. Então, se eu estou vacinando, de preferência, antes do contato sexual, que a gente espera que uma menina de 9, 12 anos de idade não tenha tido ainda o contato sexual, né? Se a gente está vacinando antes, então, quando ela tiver o contato com o HPV, ela vai poder, o corpo dela já vai estar preparado para aquilo, certo? E aí, por que vacinar os meninos? Porque os homens são transmissores silenciosos, né? Dificilmente um homem vai desenvolver doença por HPV. Pode desenvolver algumas doenças, algumas verrugas penianas, aquela crista de galo, né, a mais famosa, e se ele tiver tomado vacina, nem a crista de galo vai desenvolver, e aí a gente consegue fechar o ciclo e cortar o ciclo nas 2 pontas, né? Por isso que é muito importante a gente vacinar meninos e meninas, certo? Mais alguém? Obrigada, Rafael. Tem uma dúvida, eu acho que tem uma dúvida aqui, mãe, do Rafa. Diga. Você consegue abrir aí no chat? Eu vou ler. Tem uma dúvida que, na verdade, é mais uma curiosidade. A senhora tem observado uma maior participação paterna nas consultas de pré-natal, gestação, agora que vivemos dinâmicas novas de horários, mais tempo em casa, dependendo da ocupação, trabalho remoto e por aí vai? Sim, felizmente, Rafael. Mas também de uma realidade diferente, né? Lá na periferia, lá no meu pré-natal do posto de saúde, não. Continua a mesma coisa. Na maioria das vezes, quase que 100% dos casos, as mulheres sozinhas, né, sem uma companhia. Quando são menores de idade, é a mãe que está junto, ou a sogra até que está junto. Não é obrigatório ter ninguém, mas as menores de idade costumam ter um acompanhante.
ou aquelas que já têm muitos filhos, na verdade, no geral, são os filhos maiores que estão lá acompanhando. Mas aqui no consultório, sim, eu percebo, sim, um aumento dos pais, um engajamento melhor dos pais, né, e eu acho que isso não só pela pandemia. A pandemia, sim, favoreceu isso, porque está mais tempo em casa, maior flexibilidade de horário, sim, você tem razão, mas eu diria, felizmente, uma conscientização maior, de que o pré-natal não é só da mãe, o pré-natal é do casal, né, ela não engravidou sozinha, ela engravidou com alguém, né, então a participação da parceria tem sido muito maior. Nos pré-natais de meninas homoafetivas, já é comum virem as duas, né, é muito comum, mas nas mulheres cis hétero não era tão comum, e hoje isso tem crescido bastante, assim, do parceiro estar junto. E eu adoro quando tá o parceiro junto. Eu acho incrível, assim, né? Obstetrícia é uma paixão minha, e quando eu consigo fazer o pré-natal do casal junto, eu acho muito legal. Uma dúvida que eu fiquei depois da palestra da Fernanda é se teve alguma alteração em relação ao acompanhante de parto. Tipo, você pode entrar... Sim, teve bastante alteração. Isso não só em acompanhante de parto, mas em acompanhantes no geral dentro do hospital. A gente tentou ao máximo reduzir circulação de gente, né? E isso foi igual em todos os âmbitos, para todos os hospitais, desde o Einstein até o hospital da periferia. Não era mais permitido ter acompanhante o tempo todo, né, porque por lei a mulher ela pode ter um acompanhante do momento da entrada dela, desde o atendimento, em todo o trabalho de parto, né, e no pós-parto também. Mas aí vamos pensar nas enfermarias que tem lá no mínimo 2 leitos. Então eu vou pensar nessa de 2 leitos. São 2 mães, 2 bebês e 2 pais. Né, já virou 6 pessoas num quarto super pequeno. Então, a gente tinha que minimizar isso, aí proibiram os acompanhantes, a mulher tinha direito ao acompanhante no momento do parto. Então, quando ela está em trabalho de parto, porque ela está num quarto sozinha, aí ela tinha direito ao acompanhante, mas depois do nascimento não tinha mais, o horário de visita passou a ser restrito, e aí cada hospital fez a sua política, mas no geral 1 hora por dia de visita, né? Pensando nos hospitais particulares, que aí a gente também tem, além de toda a equipe médica, enfermagem, família, aí a gente também tem equipe de foto e filmagem, né, que foi proibida em todos os hospitais, alguns já estão reabrindo, outros ainda continua proibido. Em muitas maternidades particulares aqui em São Paulo, a gente tem lá na sala de parto, uma das janelas, uma das paredes da sala tem uma janela fosca, que aí na hora do parto a gente pode acender uma luz, e aí quem está lá do outro lado pode visualizar o nascimento, né, e aí isso também foi proibido, não estava tendo acompanhantes nesse sentido, tá? As maternidades particulares, que no geral têm visitas abertas das 9 da manhã às 9 da noite, independente de número de pessoas, também isso foi cortado. No geral estava a pessoa que entrou como acompanhante, né, a maioria das vezes o marido, era ele que vai ficar as 48 horas de internação com essa mulher, tá? Sem outras visitas. Agora me surgiu uma outra dúvida depois dessa fala da Ju. Para as mamães que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida, essa política é a mesma do acompanhante? Não. Aí entra nas exceções, Bruna. Os idosos entram nessa exceção, né, porque precisa ter um acompanhante o tempo inteiro. As crianças entram nessa exceção, então criança que precisa de uma internação, né, criança teve uma apendicite, foi operar, enfim, a mãe vai ficar junto o tempo inteiro, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Bom, o microfone está aberto se alguém quiser, né? Mas, assim, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo, eu recebi vários elogios, depois se você quiser olhar aqui no chat também, não vai me deixar mentir. Muito obrigada. Sua estreia na IF, espero que você volte mais vezes. É isso. Voltarei sim. Voltarei. Muito obrigada a vocês.
né? Foi uma delícia. Confesso que eu estava aqui, ó, com um tantinho de taquicardia antes, mas foi ótimo, foi muito gostoso, né? Desde meu Insta, posso deixar de novo, ficou gravada a aula, né? Olha só, muito obrigada, gente, quanto carinho. Qualquer coisa, podem me mandar direct lá, tá bom? Pode me procurar, né? Sigam a página da clínica, que é bem... Eu vou divulgar depois o Instagram, gente, fiquem tranquilos. Tem muita informação, né? Eu e a Grazi, minha sócia, a gente tem uma política de que informação é educação e informação é tudo na vida, né? Tudo bem que muitas vezes a ignorância é um santo remédio, mas, né, a gente tem que promover, né, e estimular a educação e a informação para todo mundo, certo? Eu acho que a informação é o que gira a humanidade, né? Então, olhem lá, a gente sempre tem coisas bem legais, bem interessantes, tá bom? Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada também a todo mundo que participou até aqui. É isso. Até semana que vem, gente. Beijo. Obrigada também para a Ju e para a Lu, que participaram muito dessa reunião com a gente. Foram verdadeiros protagonistas. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite.